O primeiro deles é a nossa mente. E aqui eu trago um pouco da abordagem da matemática das relações, que é a nossa metodologia. Então, a matemática, ela mexe muito com os números, e um dos números principais que a gente trabalha é o número 3, né? O número que representa o triângulo. E aí, dentro disso, nós temos aqui a nossa mente. É um lugar que a gente precisa se preocupar bastante. Então, o que engloba aqui essa parte mental da gente? A gente coloca, né, para fazer uma metáfora, uma analogia, como se fosse uma terra fértil, como se a gente estivesse numa agricultura. Dentro dessa terra fértil, o que nós estamos plantando? Que tipo de sementes nós estamos colocando, né? Nós fizemos uma jornada sobre o poder da palavra e o nome que a gente colocou foi: você escolhe o que planta. Você colhe o que planta, mas antes de colher, você escolhe. Então, eu vou, inclusive, deixar disponível para vocês, no conteúdo extra, essa jornada que fala do poder da palavra e que fala da escolha das sementes que você coloca na sua mente. Então, que tipo de coisas você está ouvindo? Que tipo de coisas você está dando atenção? Que tipo de coisas você está vendo? Né? Que tipo de coisas você está falando? Seus pensamentos, suas falas, tudo isso faz parte desse número 1, que é a sua mente, né? A importância de estar bem, de estar conectado e de se acolher, mesmo que os sentimentos, as emoções não sejam boas, mas você poder acolher tudo isso, você poder ter essa escuta ativa que nós vamos exercitar na nossa academia, né, juntos, que você tenha essa escuta ativa com você mesmo, sabe? Que você conheça as suas necessidades, que você conheça os seus pensamentos, para que se você perceber que esses pensamentos estão te levando por um caminho que é desagradável, se os resultados, se o que está brotando dessa terra, né, que é o que se manifesta na sua realidade, se isso não está sendo bom, então como você vai aprender a mudar essas rotas, né? Essas rotas de pensamento, essas rotas de atitude, né? E aí você conseguir com isso se conectar mais com você mesma, com seus sentimentos, com as suas necessidades. E quando você reconhecer esses sentimentos, essas necessidades, você vai nomeá-los, você vai dar nome para eles. Porque é assim, gente. Olha que interessante, vocês estão aqui comigo, né? Vocês estão me vendo. Eu não consigo ver vocês através dessa plataforma, mas eu consigo ver o que vocês escrevem. E aí, enquanto eu não conheço vocês, enquanto eu não sei o nome de vocês, é como se vocês não existissem para mim. Olha que interessante, antes de vocês saberem que existia a Vanessa Tadeu de Paiva, né? Antes de vocês poderem me assistir, poderem acompanhar, poderem receber esse conteúdo que está sendo entregue com tanto amor, antes disso, eu não existia para vocês. Agora, se alguém falar para vocês assim, olha, Joana Fernandes, você conhece Vanessa Tadeu de Paiva? Você já ouviu falar dela? Você conhece, você me viu? Você conhece o meu nome. Então, o nome, ele vai fazer total diferença na nossa vida. Quando a gente dá nome às coisas, essas coisas passam a existir para a gente. Eu vou fazer aqui uma analogia, né, trazer para vocês um pouco da simbologia da Bíblia, né? Lá no livro, no primeiro livro da Bíblia de Gênesis, diz o seguinte, que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele deu ao homem o governo de todo o mundo. E a partir daí, o homem deu nome a todas as coisas criadas. Veja, o que significa isso, né? O homem deu nome a todas as coisas criadas. Quer dizer que até hoje, todas as coisas criadas na nossa realidade, né? Não sei se vocês leram Pequeno Príncipe, eu gosto muito desse livro, e o Pequeno Príncipe, ele mostra para a gente, conforme o Pequeno Príncipe ia viajando, né, buscando as respostas para o seu planeta, para as necessidades do seu planeta, ou seja,
Ele reconheceu o planeta dele e ele conseguiu reconhecer as necessidades do planeta dele. E a partir deste reconhecimento, ele sai desbravando outros planetas, ou seja, se relacionando com outras pessoas, buscando ali a resposta para necessidade do planeta dele, que eram os baobás que estavam crescendo, e suas raízes, né, poderiam pegar o planeta inteiro, que era pequeno. Bom, então, ele sai e de planeta em planeta ele vai percebendo que cada planeta tem um habitante totalmente diferente do outro, e geralmente é um único habitante. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada um de nós cria ao nosso redor as nossas próprias circunstâncias. A maneira como você se comunica com as pessoas, a maneira como você se conecta com as pessoas, a maneira como você se conecta com você mesma, né? A maneira como você enxerga as coisas dentro dessas circunstâncias que nós estamos, por exemplo, se você enxerga as coisas de uma maneira que você consegue habilitar a sua criatividade, né, as suas aptidões, a sua bagagem, as coisas que você aprendeu, suas experiências, você consegue, então, criar um projeto, criar uma estratégia, né, para trazer isso para as pessoas, para trazer isso através da sua profissão, facilitando o acesso das pessoas à sua profissão, você vai conseguir se adaptar, você vai conseguir gerar valor para as pessoas, você vai conseguir pagar as suas contas, né, continuar toda a movimentação da prosperidade na sua vida. De outra maneira, você também pode entender que existe uma crise e você não tem saída. E você pode se deprimir, você pode ficar irritada, brigar com todo mundo, entende? Veja que o resultado das circunstâncias ao seu redor vai ser totalmente diferente conforme as atitudes que você teve. E as atitudes que você teve foram consequências do quê? Da sua mentalidade. Olha que coisa fantástica. Joana, muito obrigada. Eu estou muito feliz por você estar aqui também. Eu fico muito feliz quando eu percebo assim que nós estamos, de fato, podendo contribuir com as pessoas, vendo o resultado. A gente fica muito feliz quando vocês trazem esse retorno para a gente, né? E a gente está satisfeito porque a gente percebe que esse conhecimento ele é tão incrível, tão poderoso. E quando a gente olha ao redor e vê as pessoas sofrendo porque não tiveram a oportunidade de receber, né? E nós podemos, utilizando da internet, né? A internet permite que a gente chegue no mundo inteiro. Então, isso é fabuloso, né? Porque aí a gente recebe depoimentos de pessoas que já mudaram suas realidades porque colocaram o conhecimento em prática. Que essa é a grande chave, né? É aprender e colocar em prática. Então, é fantástico tudo isso. E aí, voltando, vocês percebem que tudo depende da maneira como você se coloca diante da vida, da maneira como você enxerga as coisas. Isso faz com que você haja. E aí, o Pequeno Príncipe saiu por outros planetas, conheceu pessoas. Então, quando você começa a expandir, quando você começa a sair do seu planeta para se conectar com outros, quando você vem para cá, você está se conectando. Quando a gente criou a academia, né, do nosso método da matemática das relações, era para que as pessoas, planetas, se comunicassem, né? Para que aquele nome constelação de fato se realizasse. Então, essa teia invisível ficasse visível e de maneira consciente a gente pudesse de fato um ajudar o outro, porque neste momento nós estamos precisando uns dos outros. Nós começamos a reconhecer que somos mesmo células de um só corpo e que um precisa colaborar com o outro para que a gente possa ser feliz. Então, quando você percebe alguém que não está, que está sofrendo, né, que as emoções estão aí perdidas, você precisa dar a mão para essa pessoa e mostrar para ela outras perspectivas, outras realidades, né? Como essa que está sendo apresentada para vocês.
E aí, tudo isso eu fiz para que vocês percebessem o quê? Quando você passa dentro desse seu planeta, que é seu, foi você que criou, né? Por isso que eu falo para as pessoas, dá uma parada, dá uma olhada ao redor. Como é que tá? Como está a sua casa? Né? Sua casa está em ordem? Ou sua casa está bagunçada? Tá tudo fora de ordem? Como está o seu guarda-roupa? Tá organizado ou tá tudo aquele guarda-roupa que você abre a porta e cai tudo? Por que que eu tô perguntando? Eu vou chegar lá. Lembra que eu falei que eu vou falar de 3 partes. Do triângulo eu comecei pela mente, ainda faltam 2. Eu tô falando isso porque nós somos um ser incrível, né? Nós somos seres que conseguem se expressar em várias dimensões, sendo o mesmo. Então, quando você tá com uma casa, com uma vida, com um trabalho todo desorganizado, isso é reflexo da sua mente. Isso é reflexo da maneira como a sua mente está. E às vezes a sua mente está confusa, está instável, e tudo bem por causa das circunstâncias. Mas aí é que tá, essas ferramentas você pode usar para você mesmo. Antes de tudo, antes de pensar em trabalho, antes de pensar em qualquer outra coisa, você pode usar para você mesmo. E isso pode alterar a sua realidade. Totalmente. Você pode sair dessa bolha onde tantas pessoas nesse cenário estão sofrendo. Compreende? Faz sentido tudo isso para você? E aí, gente, agora olhando para isso, eu pergunto também como estão os seus relacionamentos, né? Como está o seu relacionamento afetivo? O seu relacionamento com seus pais? Ai, Vanessa, mas os meus pais faleceram. Não importa. Eles faleceram, mas continuam existindo no seu sangue. Como está seu relacionamento com eles? Você os honra, né? Qual o seu sentimento em relação a eles? Como está o seu relacionamento com seus filhos, né? Enfim, você tem amigos, você tem uma rede de suporte, entende? O que que você criou na sua realidade? E dentro desse olhar, né, de tudo isso, você vai olhar para o relacionamento com você mesma, né? Quando você olha para o número 2, eu falei que o número 1 é a sua mente, né? O número 2 é o quê? É o seu coração. Seu coração, suas emoções, da onde expressa, manifesta o que de fato você é e está. Que tem diferença entre ser e estar. Você pode ser uma pessoa incrível e estar depressiva. Então, a depressão acaba alterando o seu lado incrível, entende? E essa manifestação dos seus sentimentos vão se expressar. Então, por exemplo, você é uma pessoa iluminada, uma pessoa feliz, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que todo mundo ama. Mas como você está depressiva, o que você faz? O que você vai emanar daqui? Você vai emanar essas emoções de medo, de tristeza, de solidão. É isso que você vai emanar. As pessoas vão sentir isso de você. Apesar de, em essência, você não ser isso, você está assim. Por causa das circunstâncias, ou por causa de algo que aconteceu especificamente para você. Mas que quando você se conecta, você tem condições de compreender. Se você não olhar para isso, não tem como saber. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, né? Que essa pessoa estava desesperada, nossa, chorava sem parar, desesperada. Eu falei, mas por que você está tão desesperado? Ele falou, eu não sei. Aí eu falei, você está com medo de quê? Né? De que você está com medo? Porque quando você parar para olhar, se você não parar para olhar, você vai continuar desesperado com um movimento talvez inconsciente, né? E se você parar para olhar para isso, é como se você ouvisse um som na cozinha, um som estranho, mas que som é esse no plástico? E você começa a imaginar, porque nós somos assim. Quem está na cozinha? Será que entrou um ladrão? Quem está mexendo nas coisas da cozinha?
Ou então, de repente, vê que o barulho é mais rápido, assim, nossa, será que tem um bicho na cozinha? Será que tem um rato na cozinha, né? E se você não for lá para olhar o que está acontecendo, você não vai saber. E muitas vezes a nossa imaginação ela vai além do que de fato é. Indo até a cozinha, a janela ficou aberta e o vento está batendo numa sacola plástica. Então, se você não foi, você não verificou, você fica sofrendo com o que imagina. E às vezes pode ser que tenha um rato mesmo, pode ser que seja um ladrão, mas se você não for também, como você vai resolver? Então, é muito sofrimento sem parar para olhar qual é a causa desse sofrimento, qual a causa desses sentimentos. Entende?